Bom dia para você. A paz do Senhor Jesus seja na tua vida. A Bíblia diz, por ordenança de Jesus, a sua igreja aqui na terra, para ir por todo mundo e pregar a sua palavra, o seu evangelho. E quem crê no nome de Jesus e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. E a condenação é esta: Jesus falou em João 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quer vir para a luz, para que as suas obras má não sejam reprovadas. É necessário que todos se arrependam, porque a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. Arrependei-vos, Jesus falou, e crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a única esperança. O governo não vai trazer esperança para ninguém, não vai melhorar a situação do vírus e nem vai poder aniquilar este vírus, mas só um tem o poder de colocar tudo em derrota: Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Senhor do céu e da terra, aquele que venceu a morte por sua vida e aquele que deu autoridade e poder à sua igreja para ir por todo mundo e pregar o seu nome, anunciar a sua mensagem, o seu evangelho. Então aquele que crê na mensagem de Jesus, o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo, quando pregava Jesus, de maneira nenhuma ele dizia: crê na Ave Maria que será salvo tu e tua casa. De maneira nenhuma ele dizia: crê em Allan Kardec, e será salvo tu e tua casa. Crê em Maomé e será salvo tu e tua casa. Não, Paulo dizia: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, se o homem obedecer a palavra de Deus e crer de todo o coração, será salvo. Eu vou ler com vocês a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 7, aonde reflete aquilo que o louvor disse, que há dois caminhos, um que conduz à vida e outro que conduz à morte. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus, ao expor esta poderosa porção da palavra de Deus e a apresentar aos homens que ali o ouvia acerca desta doutrina, Jesus vai dizer, como um homem cheio de autoridade, como um homem que tendo autoridade e afirmativa, segundo a palavra que ele mesmo anunciava. A palavra de Jesus era totalmente diferente da palavra dos religiosos, dos fariseus, dos escribas. Então Jesus, quando expôs esta mensagem,
Alguns olhavam para ele de um modo e de um olhar diferente, outros imaginavam: quem era este homem que fala deste modo? Alguns não entendiam, até os próprios religiosos não aceitavam a mensagem de Jesus. Por todos os dias eles procuravam matar Jesus, mas não era cumprida a missão do Senhor e nem chegada a sua hora. Então Jesus tinha toda a autonomia do Pai e a autoridade que o Pai lhe concedeu para trazer esta mensagem e essa doutrina a todos os moradores da terra, a todos aqueles que eram religiosos e não religiosos, aqueles que acreditavam em Deus e aqueles que nunca ouviu falar de Deus. Jesus, ao expor a doutrina do Pai, ele disse: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram esta porta, poucos serão salvos. O mundo está aí oferecendo para o homem riqueza, oferecendo ao homem garantia de vida, seguro de vida, mas Jesus ofereceu para o homem uma cruz. Jesus disse para que o homem passasse pela porta estreita, para que ele chegasse à vida eterna. Não é com vidinha boa o homem vai entrar no céu, não é como ele pensa, só por acreditar em Deus. A Bíblia diz que aquele que crê, ele tem que obedecer a palavra de Deus, porque Jesus mesmo falou: sereis meus irmãos, se fizerdes tudo o que eu vos mando e guardar os meus mandamentos. Será amigo de Jesus a pessoa que praticar esta palavra que Deus ordenou pelo seu Filho, pelos profetas e pelos santos apóstolos de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz: procurai melhorar os vossos caminhos diante de Deus, consertai as vossas veredas, endireitai os seus caminhos, para que Deus acha em você dignidade, para que você tenha a graça de Deus e a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará de Deus a misericórdia. Buscar ao Senhor, temer a Deus, é o princípio e é a ordenança de Deus ao homem, para que todos o temem e guardem os seus mandamentos. Mas em vez de temer a Deus, o homem tem temido um vírus, tem temido uma doença, tem temido uma enfermidade, tem temido os demônios, tem temido uma macumba, teme homens, teme traficantes e vai temendo. Jesus falou em Mateus 10 e versículo 28: não temei ao homem, porque o homem só tem poder de matar o corpo e nada mais pode fazer, mas temei a Deus, que tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Então o homem deveria temer a Deus, guardar a sua palavra, a sua mensagem, porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Temer a Deus é um dever para todos nós. Ninguém escapa dessa ordenança de Deus. Mas ai do homem que desobedecer este evangelho, ele não terá lugar, nem se achará lugar para ele naquele dia, porque o juízo de Deus começa primeiro pela casa de Deus. E qual será o fim daqueles que são desobedientes a este evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, que tem a única esperança, a única mensagem de esperança para o mundo que anda perdido, para o mundo que anda perecendo. Então entra pela porta estreita, mas Jesus falou que poucos aí entrarão ela, poucos que conseguirão enxergar esta porta. A porta é Jesus, não existe outra, não existe nada que o homem possa fazer para dar um jeitinho. O brasileiro tem uma ditadura nele e tem um costume muito tradicional de deixar para a última hora, dar o seu jeitinho, fazer como ele consegue fazer. Mas para escapar do juízo de Deus, o homem vai tentar dar um jeitinho, vai tentar se esconder, vai gritar: montes caiam sobre nós, mas não vai ter jeito, a ira do Cordeiro irá o alcançar. Mas Jesus hoje está oferecendo ao homem o arrependimento, a vida eterna, o consolo eterno. Mas o homem tem desprezado a Deus, aos seus profetas, aqueles que Jesus enviou. Jesus falou que se eles não ouvem a voz, a mim também não me ouve. E se eles não me ouvem, não ouve aquele que me enviou. Mas se eles ouvem a voz, a mim também me ouve.
Então quando você para ouvir a mensagem de Deus, você não está somente ouvindo o que eu estou dizendo, você está ouvindo exatamente o que o Espírito de Deus fala. Porque tudo que Jesus falou é verdade. Entra pela porta estreita. Por quê? Porque é a única porta que te conduzirá à salvação eterna. Fora de Jesus, o homem encontra atalhos. Fora de Jesus, o homem encontra uma religião para se esconder. Fora de Jesus, o homem encontra estátua para poder dirigir a sua prece. Fora de Jesus, o homem encontra política para ver se fica rico, para ficar roubando. Fora de Jesus, o homem cria meios para ele viver bem aqui na terra. Mas em Jesus, a Bíblia diz que aquele que quer viver com Cristo sofrerá perseguição. Paulo foi perseguido, não era por causa que ele levava outro nome a não ser Jesus. Paulo foi perseguido porque ele carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Ele sofreu muito naufrágio, ele sofreu fome, sede, passou ânsia à beira da morte, mas mesmo assim ele não negou a fé que Jesus havia dado a ele, porque a fé de Paulo estava relacionada e fundamentada em Cristo Jesus, que é a rocha eterna. E quando Paulo pregava Jesus, ele tinha duas mensagens: Jesus e a ressurreição. Porque Paulo nunca deixou de acreditar, quando ele recebeu a graça de Deus, na ressurreição do Filho, que foi Jesus, foi o primeiro da ressurreição. Sendo ele primeiro, ele nos tornou dignos também de sermos ressuscitados no último dia da ressurreição dos justos. Muitos dos que dormem do pó da terra terão que ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e vergonha eterna. Não existe essa teoria de purgatório, não existe a teoria da reencarnação, é invenção de homens, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, cabe ao homem uma só vez morrer, vindo depois o juízo. Então o homem morrerá, mas Deus permanece vivo. Aqueles que morrem com Jesus, a Bíblia diz que não tem condenação para eles, que não andou segundo a carne, só fazendo planos, só jogando em bicho, só jogando em mega sena, só fazendo planos para o amanhã, construindo casa, colocando para alugar. Mas quem andou com Jesus no Espírito, ele foi atrás das almas, foi consultar ao Senhor em oração, foi ter vida em comunhão com Deus. Mas quem andou segundo a carne, foi beber cerveja, foi fumar cigarro, foi fumar maconha, foi se drogar, foi matar, foi roubar. Quem andou segundo a carne, ele foi atrás de prostituição, atrás de prostituta, atrás de prostituto. Quem andou segundo a carne, ele foi atrás das coisas horrendas deste mundo, atrás do dinheiro, atrás de fama, atrás de glória, atrás de vanglória. Mas quem quis Jesus, Jesus deu para ele uma cruz, para ele saber que a natureza pecadora havia crucificada com Cristo na cruz, simbolizando o batismo. Porque a conversão do homem é o homem morrer para o mundo e nascer para Cristo, o homem morrer à velha natureza e ressuscitar uma nova natureza, a natureza de Deus. Tudo que ele fala está relacionado a Deus. Mas hoje você vai conversar com uma pessoa e vai apresentar a ela Jesus, falar da palavra de Jesus, ela tapa o ouvido, vai ouvir futebol, vai ouvir jornal, vai ouvir novela, mas para ouvir a palavra, ela nem sequer tem desejo. O apóstolo Paulo já havia alertado que nos últimos tempos amontoariam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então o homem, ele estava escolhendo um para ele dar ouvido. Por isso que o Valdomiro Santiago faz sucesso, o R.R. Soares também, Silas Malafaias e entre outras cojas de falsos profetas fazem sucesso, porque a doutrina que eles pregam é uma doutrina falsa. O Papa Francisco nem se fala, são inventadores de doutrinas humanas. Mas Jesus estava pregando a doutrina que ele ouviu do Pai, e ele estava anunciando aos homens pecadores, aos homens religiosos e aos não religiosos, porque Deus não fez acepção de pessoas. Jesus nunca sequer cobrou um centavo para pregar a palavra do Pai.
Pelo contrário, ele disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais bem-aventurado o homem quando ter, ele oferecer para o próximo, do que ele pedir do próximo e ter mais. Mas hoje o conceito das igrejas traz o seu dízimo, traz a sua oferta, traz tudo para a casa de Deus, põe no altar. São mercenários, fraudulentos. O apóstolo Paulo disse que são obreiros de Satanás, homens fraudulentos, manipulam, usam a própria palavra de Deus para roubar o povo, para enganar o povo. E o profeta Ezequiel disse que o povo deseja ouvir a mentira, mas quando vem homem de Deus pregando a verdade, o povo não quer parar para ouvir. Quando vem profeta de Deus dizendo: arrependei-vos e convertai-vos a Deus, o vosso Criador, o povo não quer parar para atender para esta palavra. Mas quando vem os falsos na televisão, fazendo carinha de choro, fazendo carinha de coitadinhos, irmão, a obra de Deus carece, temos que pagar a televisão, temos que pagar isso, temos que pagar aquilo, e o povo fica tudo sensibilizado. Coitadinho, ele está passando por essa tão grande aflição mesmo, vamos cooperar com ele. Mas João Batista, ele pregava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Quem vos ensinou? Jesus falou: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Como vocês pensam? Porque eles estão pensando, imaginando que o dinheiro vai livrar eles. Os ricos pensam que as muitas fortunas que eles possuem irá livrá-los da condenação do inferno. Jesus falou: a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos que conseguem encontrá-la. Porviai por entrar pela porta estreita. O mundo está aí, o futebol propagando a sua enganosa propaganda, está iludindo muitos. Os jovens hoje querem se parecer o Neymar, os jovens hoje querem imitar o Cristiano Ronaldo. Por que não imita Paulo? Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ninguém quer imitar Paulo, porque Paulo foi para a cadeia, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado. Mas Neymar é só aplaudido onde ele chega. Cristiano Ronaldo, onde ele chega, ele é bem atendido, com digna honra. Mas Jesus não foi recebido dessa forma. Os apóstolos não foram recebidos desta forma. E aquele que quer viver com Cristo não vai ser recebido desta mesma forma. Será apedrejado, será escarnecido, será zombado, será pisoteado se preciso for, até a morte. Mas morrer com Cristo é uma honraria. Morrer com Jesus Cristo é a certeza que o cumprimento da missão foi concluída. Paulo morreu na sua velhice, ensinando a todos o evangelho de Cristo Jesus, e morava de aluguel, não morava de casa própria. Paulo morava de aluguel lá em Roma, porque foi o último estado, a última capital que ele chegou para pregar o evangelho. E quando ele chegou lá, ele pregou a palavra de Deus para todos quantos vinham da província próxima e daqueles que vinham distante. E Paulo pregava ensinando o reino de Deus e a doutrina de Cristo. Só tem um jeito do homem entrar pela porta estreita: arrependendo dos seus pecados, convertendo-se a Cristo Jesus. E não adianta ir para uma igreja, porque se você for para uma igreja hoje, eles fazem de você 2 vezes mais filhas do inferno do que se você permanecer na sua casa em jejum e oração. Porque os próprios evangélicos não acreditam que uma pessoa em casa possa alcançar salvação. Não é por mérito, é porque ela confia na graça de Deus, que superabundou sobre o pecado dela. Quem éramos nós? Éramos filhos da desobediência, filhos da ira, andávamos errantes por este mundo, segundo a nossa vã maneira de viver. Mas Jesus, com seu precioso sangue, nos resgatou da nossa vã maneira de viver, nos comprou com seu precioso sangue. E Pedro disse que não foi por prata, nem ouro, nem por bronze, nem por coisas corruptíveis, mas pelo seu precioso sangue. Foi Jesus que morreu, foi ele que sofreu afronta direta, foi ele que foi confrontado pela lei, a elite mais poderosa daquela era, a elite religiosa. 3 armas foram usadas contra Jesus: a religião, a cultura e a política. Estava escrito em latim, grego e aramaico sobre a cruz de Cristo. A cultura da época colocou Jesus na cruz. A política da época
pendurou Jesus na cruz, e a religião daquela época nem aceitava Jesus, sendo ele filho de Deus, porque ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê no Filho já está condenado. Então é melhor você entrar por esta porta, porque as religiões estão oferecendo um caminho largo. Vem comprar a sua bênção. Tem óleo ungido, tem lencinho ungido, tem chave ungida, tem sal para você andar, tem fogueira santa para você pular, tem todo tipo de feitiçaria nas igrejas evangélicas. Mas Jesus, pelas mãos de Paulo, a Bíblia diz que Deus fazia obras extraordinárias. Cego via, coxo andava, morto ressuscitava, paralítico saía glorificando a Deus. Ninguém mais queria saber de falsos profetas, ninguém queria mais saber de estátua. Ninguém mais queria saber de deusa Diana, de deuses do Egito, da mitologia grega. Ninguém mais queria saber disto, porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, quando Paulo afirmava esta mensagem verdadeira, porque a Bíblia diz em Apocalipse que todas as palavras deste livro são fiéis e verdadeiras, Jesus resplandecia em Paulo a imagem de um homem de Deus, a imagem de um homem missionário que padecia frio e fome por amor das almas. E Paulo disse: eu não busco o que é seus, mas eu busco a vós. As vossas almas têm um precioso preço para Jesus, porque todos foram comprados pelo sangue do Cordeiro, e ele veio para propiciação ao nosso pecado. Jesus veio nos resgatar da maldição da lei. Todo aquele que quer viver debaixo da lei, Paulo disse que está debaixo de maldição. E eles querem ser justificados pelas obras da lei. O apóstolo Paulo disse que da graça eles têm caído. Sabe por que esses evangélicos só ficam falando de dízimo, dízimo e dízimo? Porque eles estão voltando para a lei antiga. E nem é para o povo gentil, é para o povo da tribo de Levi, porque nós somos o povo pagão. Jesus nos chamou, nos resgatou com seu sangue para nos dar a vida eterna. De graça eu recebi esta mensagem e de graça eu passo. Eu não tenho cara de Papa Francisco que cobra, eu não tenho cara de Edir Macedo que cobra, eu não tenho cara de Silas Malafaia que cobra evangelho. Eu prego de graça por amor à sua alma. Mas Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Lá em Romanos capítulo 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca você faz confissão para a salvação, no seu coração você crê para a justiça de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Virá dias, diz o Senhor, que enviará sobre a face da terra fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Hoje as pessoas estão preocupadas com este vírus, estão se preocupando com esta situação ocasionada que o mundo está passando. Mas Jesus falou: não temei, não temas, porque Deus é conosco. Por isso que eu não tenho medo deste vírus. Paulo, um dos maiores apóstolos depois de Cristo, ele foi picado por uma víbora, uma serpente venenosa, e todo mundo esperava para ver se ele caía duro no chão. Mas Paulo, a sua missão não tinha se concluído, e todo mundo ficava aguardando, e nada de Paulo morrer, porque ele estava sendo levado pelo Espírito de Deus até a sua última missão, chegar a Roma. Enquanto o homem de Deus, por Deus, não foi determinada a sua morte, um vírus não lhe mata, uma doença não lhe mata, um tiro não te mata, bandido não mata. Lá em São Paulo, eu fui com os irmãos pregar lá na Cracolândia. É um lugar onde o tráfico é rio aberto,
aonde eles fazem daqueles homens mais escravos da dependência química, do álcool, do crack, da pedra, da maconha, das drogas. E pregando para eles, eles abrem um coração, porque se sensibiliza para a palavra de Deus, mas estão tão presos no pecado, porque dificilmente eles são ajudados por alguém. Se não for a misericórdia de Deus para descer sobre o homem, um pastor da Universal não terá coragem de ir lá resgatar aquelas almas. Um pastor da Mundial não terá coragem, os padres não terá coragem de ir lá abraçar aqueles mendigos, moradores de rua. Mas Jesus, ele desceu do céu para poder salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus veio aqui na terra, não foi para passear, foi para pregar a doutrina do Pai. Quem crê em mim, Jesus disse, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. Quem crê nele, como fala a palavra, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Jesus é água viva, ele é pão vivo, e ele veio dar ao homem de graça. Quem quiser, vem e beba de graça da água da vida, não precisa pagar. Mas para você ir comprar a água que o diabo oferece, a cerveja, a pinga, o Red Label, o cigarro, a maconha, você paga, está pagando para levar sua alma para o inferno. Mas Jesus ofereceu a água da vida de graça. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Ele é o pão vivo que se fez carne. Quem come da sua carne e bebe do seu sangue tem parte com ele. Mas aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue não tem parte com Jesus. Então não adianta dizer que tem Jesus no coração, sendo que não guarda a sua palavra, os seus mandamentos. Entra pela porta estreita, porque a Bíblia diz que muitos ficarão de fora, como este rico, a quem Lucas 16 ficou. Ele estava no inferno, clamando a Deus por misericórdia. Senhor, me dá uma gota de água, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Mas era tarde demais para aquele homem rico, que tinha tudo em vida. Tudo que o dinheiro poderia oferecer a um homem, ele tinha à sua disposição. Mas ele não tinha um nome. Porque não adianta ser beneficiado pelo dinheiro, não adianta ter riqueza, não adianta ter saúde, se o homem não tem a Deus. Ele é um pobre, coitado, miserável, que está indo para o inferno, porque nunca conheceu ao Deus, o verdadeiro e único Senhor, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte pela sua vida, e aquele que veio buscar os que se haviam perdido. A vontade de Deus é que todo homem se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado, livre da prostituição, livre do adultério, livre da bebida, livre da maconha, livre do cigarro. Se pois Jesus libertar, o homem é livre. Então Jesus, ele veio mostrar para o homem a realidade, que é o que vai acontecer para aqueles que morressem ele, destino ao lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Passarão pelo inferno, mas terão que sair do inferno para se comparecer ao grande trono, o trono branco de nosso Senhor Jesus. E quem se assentará lá é Jesus, para julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, preto e branco, brasileiro e europeu. Vai julgar o homem de bom dinheiro e o homem sem dinheiro. Vai julgar todos. Morreu o rico e foi sepultado, foi para o inferno. E o pobre Lázaro também morreu. Jesus contando na história, havia dois homens ricos, um era rico e o outro era pobre. O mendigo todos os dias estava à beira daquela porta daquele rico, desejando que as migalhas caíssem da mesa dele, para ele se alimentar. O homem estava sofrendo, mas aquele rico nem sequer olhava para aquele homem. É como se ele fosse um Zé Ninguém, um Zé da esquina. É como hoje, passa um rico montado numa Hilux, numa BMW, aí vê um morador de rua, ele vira a cara para o outro lado, só para não olhar para aquele homem.
como se não tivesse ninguém na frente dele. Aquele rico, da mesma feita, tratava aquele pobre mendigo Lázaro, e ele todo dia estava lá: é um pedacinho de pão, estou com muita fome, me dá um pouco de pão, um pouco de comida. E aquele rico nem sequer prestava misericórdia àquele homem. Mas um dia a morte chegou, porque a morte chega para o rico e também para o pobre. A morte chega para os dois. Nem quem tem muito dinheiro vai escapar da morte. Cedo ou tarde ela chega para alguém, e ela está ao nosso derredor. Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa matar. Você acha que o diabo não quer te matar? Só não te matou ainda porque Deus é zeloso, Deus é misericordioso e Deus é compassivo, e Ele está te oferecendo oportunidade única para você se arrepender, morrer salvo, livre da condenação. Mas no inferno, o rico ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio e pediu misericórdia. É engraçado que em vida o rico nem sequer sabia o que era misericórdia, nem sequer estendeu a mão para aquele pobre mendigo. Pelo contrário, o mendigo estava lá clamando por uma migalha de pão, de alimento, mas ele tinha um nome. Jesus na história falou o nome dele, Lázaro, porque nós somos conhecidos diante de Deus, não é pela riqueza que possuímos, não é pelo dinheiro que você tem, não é pelo status que você leva, mas é se você tem um nome. Não é o nome que está vivo, mas para Deus está morto. É o nome que você recebeu quando você morreu para o mundo, nasceu para Deus, a conversão. E Deus tinha o nome de Lázaro diante da sua mão, diante do seu livro, e Lázaro morreu, e os anjos do Senhor veio buscar a sua alma, levou ele para o consolo eterno, porque aqui neste mundo os crentes são muito maltratados. Os cristãos na China nem se fala, não pode nem andar com a Bíblia lá, que ela já manda matar. Mas um dia nós seremos recompensados pela mensagem que pregamos, o nome único, que só nele havia salvação, e o homem trocou nele para crer em Maria, para crer em Buda, para crer em Maomé, para acreditar em filosofia humana, em discurso humano. E o nome principal eles estavam deixando de escanteio, estavam desvalorizando. Jesus não é crucifixo para você pendurar e sair andando com ele. Jesus não é um objeto que você tem condição de pegá-lo e pôr onde você quer, onde você queira. Jesus é invisível, ele é espírito, e ele está onde tem 2 ou 3 no seu nome reunidos. Ele não está na cúpula do palácio lá em Roma, ele não está lá no palácio de Brasília, ele está onde tem 2, reconhecendo que ele é Senhor, reconhecendo que ele é o Rei da glória, que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que ele é o onipotente, a força infinita, o Emanuel, Deus conosco. Ele está onde tem 2, invocando o seu santo nome e pedindo a ele a misericórdia, a intercessão, porque ele hoje é o nosso advogado. É ele que nos justifica diante de Deus através do seu sangue precioso e poderoso. Mas como disse Paulo, esta mensagem é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que fomos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus, porque Deus assim quis, a vontade de Deus, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Deus quis salvar através da loucura da pregação. Quando Paulo pregava, o rei Festo falou para Paulo: tu estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse para ele: ó potentíssimo Festo, eu não deliro, mas eu falo de uma palavra, de uma mensagem, de um sã juízo, de um verdadeiro e sã juízo. Estas palavras, ela tem a autonomia de Cristo para que o homem pregue em seu nome, mas pregar pela bondade de Deus e misericórdia, porque nós não somos aptos, mas ele pelo seu sangue nos transformou, nos regenerou, nos remiu e nos perdoou, porque só Cristo oferece perdão. Jesus veio salvar. Entra pela porta estreita, porque a porta é espaçosa, o mundo está conduzindo a muitos por ela. O mundo do futebol é a Copa do Mundo, que atrai milhares e milhares de pessoas. O mundo inteiro para assistir uma coisa que está relacionada ao mundo.
Mas Jesus falou pela boca de João: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo: futebol, novela, carnaval, prostituição, festa da manga, festa de abacaxi, festa de melancia, festa do mamão. Não ama o mundo, porque se você amar o mundo, o amor de Deus não está em ti. Se dissermos que estamos na luz, como Ele na luz está, mas se andamos em treva, somos mentirosos. Não adianta falar que tem Jesus, mas está lá a boca afundada na cerveja. Não adianta falar que tem Jesus, mas está lá com cigarro na boca, fumando. Não adianta dizer que tem Jesus no coração, sendo que corre atrás do dinheiro, só na avareza. Jesus, Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus não está procurando o homem que está andando aí, só adorando imagem, só adorando ídolos, só adorando homens. Ele está procurando um que tape a brecha e faz dele o seu atalaia, o seu porta-voz aqui na terra. Jesus está chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde até Jesus, porque Ele já veio até nós. Ele veio nos remir, nos santificar, para nos tornar povo santo, povo separado, povo remido e povo escolhido para Deus. Só Jesus que reconcilia o homem com Deus, através da sua carne e da sua morte. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Busque ao Senhor enquanto é tempo, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 e versículo 12: em nenhum outro nome há salvação dado debaixo dos céus, pelos quais os homens devam ser salvos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Que é Itaubim, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.